a gente recebe aqui no Itatiaia agora o subsecretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Coronel Valdir Figueiredo Vieira. Oi, Coronel, boa tarde. Um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Alessandra Mendes. Boa tarde, Júnior Moreira. Prazer falar com você e com os ouvintes da Itatiaia. Boa tarde, Coronel. Seja bem-vindo. Ô, Coronel, algum ponto mais preocupante agora em Belo Horizonte? Algum local de vistoria com risco iminente de desabamento, muro, casa, alguma encosta? Júnior, nós registramos volumes de chuvas muito significativos nas últimas 24 horas em Belo Horizonte, ultrapassando em algumas regionais 120 milímetros. Isso é preocupante e coloca toda a cidade em situação de alerta de risco geológico. Esse risco ele está previsto até para a próxima sexta-feira, em função das previsões que nós temos de mais chuvas nos próximos dias. Acabamos de emitir um alerta de chuvas que pode chegar a 40 milímetros para hoje em Belo Horizonte. O Coronel, desses dados que a Defesa Civil informou para a gente, desse balanço, né, de ontem para hoje, 120 ocorrências, que dá uma média de cerca de 5 por hora, a gente vê uma concentração ali nas regionais Norte, Noroeste e Venda Nova, ocorrências de deslizamentos e trincas. Para quem está ouvindo a gente agora, tem alguma dúvida de como identificar algum sinal que possa chamar um alerta para essa situação? Porque, como o senhor disse, há esse alerta de risco geológico até sexta, então há uma previsão de chuva contínua aí na capital, o solo já está encharcado. Como é que a pessoa identifica se tem um problema? É uma trinca, é uma movimentação, é um muro, uma terra que desce? Perfeito, Alessandra. Os riscos geológicos causam muita ansiedade em nós da Defesa Civil porque eles podem precipitar desastres de evolução abrupta. As pessoas não têm tempo, às vezes, de sair daquele local que está sob risco. E é importante saber identificar situações de riscos geológicos. Normalmente, os riscos geológicos estão associados a inclinações, a infiltrações, a abaulamentos, fissuras em paredes, rachaduras no solo, inclinações de postes e inclinações de árvores. São sinais de que o solo está encharcado e que há um sobrepeso sobre as estruturas e que pode estar havendo uma movimentação de evolução abrupta. A orientação da Defesa Civil é para que essas pessoas não permaneçam em áreas que estejam sob risco geológico. Procurem locais seguros, procurem não permanecer lá, porque o risco geológico ele causa desastres que não vão dar tempo para as pessoas saírem. A evolução é rápida e, naturalmente, os efeitos são muito dramáticos. Subsecretário, eu vi algumas fotos daquela bacia de contenção feita ali naquela região da Vilarim, lotada de água, né? Muita água contida ali. Qual que é a funcionalidade, ou seja, o que ela já ajudou na Defesa Civil para evitar algumas tragédias naquela região? Foi um fato relevante, uma obra relevante aqui naquela região? Com certeza, Júnior. Embora a Defesa Civil não seja indicada para falar sobre as bacias de detenção, né, seria uma fala da SUDECAP, mas sim, a gente percebe que a bacia que foi feita lá na Vilarinho, ela já atuou de forma positiva na diminuição dos impactos dos volumes de chuvas. Então, a bacia, ela cumpre exatamente a sua função de que é diminuir a subida do nível das águas, reter e escoar essas águas de maneira mais lenta ao longo do tempo. Trabalho brilhante da SUDECAP e que não está concluído na sua totalidade, como nós temos ouvido a SUDECAP se pronunciar, e que naturalmente a gente espera que solucione os problemas na Avenida Vilarim. Coronel, para a gente finalizar, eu queria só entender se há nesse momento alguma vila, alguma região, alguma área específica da cidade com um alerta maior por causa dessa questão do risco geológico. Vocês monitoram, por exemplo, alguma vila específica, alguma região que há um complicador por ser área invadida ou pelo solo já estar muito encharcado? Quais que são os locais que hoje geram mais preocupação para a Defesa Civil? A Defesa Civil se preocupa, Alessandra, com todas as áreas da cidade, porque a chuva ela cai de forma bastante distribuída, bastante contínua em todas as regiões da cidade. Existem alguns locais que realmente nós sabemos que estão mais predispostos ao risco geológico, principalmente nas encostas, nas ocupações irregulares.